Compliance. Para você que está entrando pela primeira vez no Jornada Compliance, o Jornada Compliance é uma série de lives que eu faço todas as terças e quintas, com conteúdo realmente mais denso, mais profundo, sobre a área de compliance, né? E aí o objetivo do Jornada Compliance qual é? É ajudar você a sair do absoluto zero no compliance para um ganho de 6 dígitos por ano atuando na área de compliance, tá? E eu sou Erika Lamu e vou conduzir vocês nessa jornada. O tema de hoje é um tema que interessa a todo mundo, né? Que é corrupção, mas mais precisamente, quais são as implicações da corrupção no mundo empresarial. Infelizmente, esse é um tema que cada vez mais a gente vê no dia a dia, né? E a gente precisa ajudar as empresas realmente a lidar com esse tipo de problema, né? Que é um problema que, infelizmente, é muito enraizado, não é fácil de combater, né? A corrupção ela pode trazer uma série de danos, e aí esses danos não são só para a empresa, mas também para a sociedade, porque a corrupção ela tem um custo muito alto, né? A partir do momento que, por exemplo, uma obra pública, ela tem um custo de 2 bilhões, e depois o custo final dela fica de 20 bilhões por conta da corrupção, você vê que, infelizmente, o custo acaba sendo até 10 vezes maior em alguns casos do que o custo real. E isso, naturalmente, é passado para a sociedade, né? Isso é passado e aquela coisa, o impacto disso, a conta, quem paga é a sociedade, né? Então, infelizmente, a gente vive hoje num cenário onde se tornou comum ser corrupto, e aí corrupção de todos os tipos, né? Tanto em termos de corrupção ativa como em termos de corrupção passiva. E uma coisa que, até falando um pouquinho de corrupção ativa e passiva, corrupção ativa é quando alguém oferece algo para corromper outra pessoa, né? E corrupção passiva é aquele que aceita receber algo para favorecer outra pessoa, tá? Colocando, né, todo mundo na mesma página. E aí é o seguinte, uma coisa importante de lembrar é justamente que quando a gente fala em corrupção, a gente não fala só em corrupção no sentido público, né? O exemplo que eu dei de obras foi um exemplo público, mas já que a gente está falando no mundo empresarial, vamos falar também da corrupção privada, né? Não é só no setor público que acontece corrupção. Fato que mesmo numa empresa privada, aquilo, toda empresa privada, ela tem relacionamento com o agente público, com o poder público, né? Por quê? Porque ela precisa de autorização para funcionar, precisa de alvará, precisa de certidão, ela paga imposto, ela está passível, está recebendo auditoria fiscal ou mesmo outro tipo de auditoria de algum outro órgão governamental. Então, dentro desse contexto, mesmo sem ter um contrato com a administração pública, a empresa ela está passível, sim, de ter algum agente público solicitando propina para liberar mais rápido uma certidão ou para não aplicar uma multa que às vezes é até injusta, né? E a gente sabe que também tem muitas multas que não são injustas, que o fiscal está até correto em aplicar aquela multa, só que aí ele vai e pede propina para não aplicar aquela multa, né? Então, é aquilo, mesmo no setor privado, acaba tendo também a possibilidade de fazer corrupção envolvendo o setor público, envolvendo o agente público, né? Mas, quando a gente fala também corrupção privada, é importante entender que não é só aquela que envolve um agente público, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de corrupção privada, a gente pode dar o exemplo do relacionamento entre fornecedores, que seriam, por exemplo, agentes externos, e funcionários, que seriam os agentes internos, e que podem combinar um conluio, podem combinar algum esquema para estar prejudicando a empresa em favor do fornecedor. E aí, diversos são os tipos de fraude que podem ser cometidos nesse sentido, mas de forma mais genérica, vamos dizer assim, mais abrangente, uma fraude em que um fornecedor ele se beneficie por algo em troca de algum pagamento ou em troca de algum favor
para esse funcionário, né? E esse tipo de benefício pode ser desde fechar contrato, ter acesso à informação de preço para ganhar uma concorrência, para ganhar uma tomada de preço, e tantas outras possibilidades de fraudes que a gente sabe que existem, né? Então, dentro do setor privado, quando a gente fala em corrupção, esses são exemplos de situações em que um agente externo pode estar corrompendo um agente interno, ou um agente interno, a exemplo do funcionário, pode estar pedindo um pagamento para facilitar a vida do fornecedor no sentido de dar alguma informação privilegiada, dizer o preço, dizer quanto pode colocar, ou mesmo alguns esquemas que envolvem, por exemplo, um falso recebimento de produto, dizer que recebeu 1.000 quando na verdade só recebeu 100, né? Isso é um exemplo também de corrupção dentro do ambiente privado, né? E dentro desse contexto, o que é que a gente tem? Nos últimos 10 anos, a sociedade, 10 anos, mas assim, de forma mais incisiva, né? A sociedade ela tem cobrado cada vez mais transparência e integridade por parte das empresas, né? É aquilo, a gente está tão cansado de ver tanta coisa, e assim, sem politizar, tá? Mas a gente está tão cansado de ver tanto escândalo, de ver tanta falcatrua, de ver tanta safadeza mesmo, né? Que é aquilo, a gente fica desgastado e ao mesmo tempo a gente fica numa sede de transparência, numa sede de, poxa, até quando isso vai acontecer, até quando isso vai acabar, né? E uma coisa que a gente consegue observar aí de uns 5 anos mais ou menos para cá, são funcionários pedindo demissão realmente porque não aguentam mais trabalhar numa empresa que eles sabem que é corrupta. É mais ou menos aquilo. Poxa, eu não quero fazer parte disso, né? Eu não quero fazer parte por exemplo, ter que assinar que existe um funcionário na equipe que ganha rios de dinheiro quando na verdade é um funcionário fantasma. Eu não quero fazer parte, por exemplo, de uma licitação fraudulenta. Eu não quero fazer parte de uma concorrência que é só de proforma, onde todo mundo já sabe quem vai ganhar, porque a empresa A, ou B ou C tem algum nível de parentesco com os diretores da empresa. Então, é aquilo, a gente percebe, né, que essa insatisfação é geral, e isso tem aumentado, sim, a rotatividade na empresa, aumentado o turnover dos funcionários, ou seja, os funcionários eles estão pedindo realmente demissão, né? Eles preferem sair a fazer parte disso ou mesmo ficar calado, porque aquilo, infelizmente, a partir do momento que você fica calado com certas coisas que você vê, você acaba sendo conivente, porque é como se você concordasse com aquilo. E muitas vezes a pessoa não concorda, só que é aquela história, poxa, meu ganha-pão. E aí o que a pessoa faz? Muda de empresa, manda currículo. Alguns casos, por exemplo, quando envolve funcionário público que fez concurso, ou entra no PDV, ou pede demissão, pede exoneração, faz outro concurso, ou vai para empresa privada. Mas é aquilo, as pessoas estão preferindo sair, né, do que fazer parte disso. E aquilo, não estou falando de empresa pequena, nem estou falando de empresa que paga mal, né? A gente diz assim, não, mas isso é só se a empresa paga mal. Se a empresa paga bem, eu fico. Dependendo da circunstância, você não fica. Até porque você sabe que, a depender da forma como for feita, você pode ser prejudicado. Seja porque foi conivente, ou seja porque, de alguma forma, podem bolar alguma estratégia para parecer que você cometeu aquela fraude, né? Ou mesmo que o ato de ser conivente com aquilo vai estar trazendo um prejuízo para você, né? Então, por exemplo, tem muita gente que está entrando no plano de emissão voluntário, está entrando em PDV. Por quê? Porque a corrupção ela acabou destruindo a empresa. E aí aquilo, a empresa não é mais a mesma, em vários aspectos, né? Em nível de eficiência, em nível de qualidade de vida que proporciona os funcionários, em nível de clima organizacional, em nível de benefícios, porque é aquilo, gente. Alguém precisa pagar a conta da corrupção. Não achem que porque teve uma pessoa não, porque determinado dinheiro está sendo desviado, ou vou dar 2 exemplos, né? Exemplo da pública e da privada, da corrupção pública. Não ache, por exemplo, que um contrato que foi superfaturado, ele vai
não vai trazer danos para a sociedade. Claro que ele vai trazer danos para a sociedade, porque o dinheiro que precisou, que foi desviado de um determinado contrato, vai faltar em outro lugar. Então, a partir do momento que o dinheiro vai faltar em outro lugar, isso impacta em quê? Impacta em moradia, saúde, educação, emprego, né? A gente vê tantas mudanças que acabam sendo feitas na legislação trabalhista e muitas vezes é justamente porque é como se fosse assim, poxa, a gente tem que tirar de algum lugar para poder cobrir tantos rombos realmente que aconteceram ao longo de tantos anos. E é aquilo que eu falei, a ideia não é politizar, mas enxergar de forma neutra o que vem acontecendo ao longo de décadas, que a corrupção não é um problema no Brasil de hoje, né? De tempos recentes. Há décadas que acontece, há décadas que a gente sabe de escândalos de corrupção. E é aquilo, alguém paga a conta. E sempre é o mais fraco que paga a conta. E aí, levando isso para a empresa privada, é a mesma situação. A corrupção privada, ela implica no quê? Ela implica no seguinte, a empresa, a partir do momento que ela tem casos de corrupção, ela começa a ter desvios, de alguma forma, né? Seja, por exemplo, vamos falar de empresa que fabrica realmente produtos, né? Uma fábrica, e não uma empresa de serviços. Numa fábrica, por exemplo, você pode ter recebimentos falsos que vão implicar em quê? Em uma demanda maior de compra de material, vai dar a entender que aquela equipe está ineficiente e você pode fazer parte dessa equipe. E você pode estar na lista de demissão porque a empresa não está conseguindo alcançar o resultado de antes. E aquilo, o que pode parecer uma ineficiência sua em termos de mão de obra, na verdade é uma consequência natural do desvio de material que está acontecendo na empresa. Então, por isso que é importante que você não seja conivente, né? É aquilo, a gente quando fala em ser conivente, a gente acaba falando de ética necessariamente, né? E ética é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, né? Você pode ter um padrão ético diferente do que eu tenho. Eu já citei em vídeos anteriores, mas sempre é bom relembrar. Por exemplo, a empresa implanta um canal de denúncias. Tem gente que tem medo de fazer uma denúncia. Por quê? Porque em casa, desde pequeno, aprendeu com os pais que é feio ser dedo duro, é feio entregar aos outros. Se você vê uma coisa errada, fique calado e passe direto. Então, são coisas que a gente vem, traz da nossa família, da nossa criação, da nossa educação. Já outra pessoa pode ter tido um exemplo contrário, de dizer assim, olha, se você vê uma coisa errada, você tem que falar, você não pode admitir, você não pode se calar, você tem que fazer parte da mudança, né? O Brasil precisa progredir, a sociedade precisa progredir, então, se tem coisa errada, vamos falar, vamos atuar contra isso. Então, perceba, são posturas diferentes, mas com base em alicerces diferentes de educação, que foi dado pelos pais. O cara que dedura está errado, o cara que não dedura está errado. Nenhum dos dois está errado, porque é a forma como eles foram criados. Foram os conhecimentos, foram os valores que foram passados por seus pais, né? Então, por isso que eu digo que o que é para mim pode não ser para você. Cada um tem um parâmetro diferente que foi cunhado lá na infância, né? Pode ser mudado, transformado ao longo do tempo? Pode. E é por isso que, por exemplo, quando a gente fala em programa de integridade, quando a gente fala em implantação da área de compliance, a gente bate tanto na tecla dos treinamentos, né? Porque independente do padrão que o funcionário aprendeu quando era criança, a empresa precisa ensinar ao funcionário qual é o padrão de conduta que ela quer que ele tenha, né? Então, o que ela entende que é correto. Isso precisa ser passado no treinamento. Eu entendo que precisa ser... tem um canal de denúncias e as pessoas precisam denunciar, né? Como é que as pessoas devem proceder? Isso tem que ser repassado no treinamento. E até aquela situação assim, onde quando você está dando um treinamento, quando é um treinamento presencial, quando estiver atuando como profissional do compliance,
caso você não tenha dado um treinamento nunca na vida, você vai perceber que tem coisas que você fala que a pessoa meio que dá uma ré, joga o corpo assim para trás, como diz assim, opa, tem coisa errada. Então, opa, eu discordo. Opa, não é comigo, é como se quisesse se excluir realmente daquela situação que está sendo passada no treinamento, né? E aí a gente fala do treinamento relacionado ao programa de integridade justamente por quê? Porque é no código de conduta que a empresa vai dizer quais são as regras, qual é a conduta que ela espera dos seus funcionários, né? Em relação a diversos temas. Então, a partir do momento que ela escreve aquilo, ela não pode deduzir que automaticamente vai bastar o funcionário ler, funcionário, colaborador, terceiro, enfim, ler e dizer, não, beleza, entendi 100%, vou aplicar 100%. Não. É importante ter o treinamento justamente por quê? Porque o treinamento vai ajudar a solidificar aquele conhecimento que está escrito no código de conduta. Então, é uma forma da empresa se certificar que aquilo que está sendo passado da forma adequada e que foi entendido da forma adequada, né? Então, quando a pessoa que está, o profissional de compliance, ele é preparado, ele vai perceber, por exemplo, quais pessoas de cada turma depois ele deve colocar em uma outra turma e fazer uma segunda rodada com a abordagem diferenciada. Justamente porque essas pessoas que eu citei que você vê que joga o corpo para trás e diz assim, opa, como se discordasse, né? Que pode ser esse exemplo que eu falei de pessoa que em casa aprendeu que é feio ser dedo duro e com isso não vai estar colaborando com o canal de denúncias. Só que não é isso que a empresa quer. A partir do momento que a empresa ela coloca um canal de denúncias, é porque ela quer que o funcionário colabore informando os desvios de conduta que ele identificar. Então, é interessante ter essa percepção, porque não é só dar por escrito no código de conduta, e também não é só treinar. Tipo, fez um treinamento, acabou, passou. Não. O profissional de compliance ele tem que estar atento para perceber aqueles funcionários que ou apresentaram dúvidas ao final do programa, do treinamento, ou que apresentaram algum tipo de reação que você assim, opa, tem algum problema ali. Vamos colocar aquela pessoa, anotar o nome, para fazer depois uma outra turma com essas pessoas que tiveram algum tipo de reação que pode levar a necessidade de realizar um outro treinamento com a outra abordagem, com dinâmica de grupo, com simulação de situação, para que a pessoa fique mais confortável. E o importante é entender o seguinte, voltando para o impacto da corrupção no mundo empresarial, né? A partir do momento que a pessoa não percebe que a empresa conta com ela para, por exemplo, fazer denúncias de desvio de conduta, o que é que vai acontecer no médio prazo? Vamos dizer médio, porque nos tempos atuais não dá para ser no longo prazo, não, ou curto ou médio. A partir do momento que está tendo uma fraude na empresa e essa fraude não é estancada, porque quem está vendo, quem está sabendo, prefere se omitir, a empresa ela vai passar o quê? A dar menos resultado, ou vai dar um resultado financeiro cada vez menor, podendo, inclusive, dar prejuízo, e os administradores vão dizer o quê? Não, peraí, vamos trocar de funcionário para ver se o problema são as pessoas. E aí começa a trocar de funcionário. E, numa onda dessa, a pessoa que não quis colaborar pode ser demitida, né? Ou ainda, mesmo quando a empresa sabe, poxa, fulano tem 500 anos de casa, excelente profissional, vive ganhando prêmio de produtividade, não sei o que, lá vai, mas não dá para sustentar mais ele, porque a empresa não está dando resultado. E aí a empresa pode realmente fechar as portas. Aí não vai ser uma questão só de escolher A, B ou C para demitir. Vai ter que fechar e vai todo mundo embora. E aí é aquilo, você, porque não quis entregar um funcionário corrupto, e aí, independente do motivo que você tenha, porque você ficou tímido, ficou sem graça, porque seus pais ensinaram que é errado ser dedo duro, porque você prefere se omitir, não quer confusão para o seu lado. Independente do motivo, se a empresa tiver que fechar as portas, você vai estar pagando a conta também por aquele seu colega corrupto que você não quis denunciar. Então, é importante ter isso em mente, e eu gosto sempre de falar nisso, que o funcionário ele tem que prezar pela longevidade da empresa. Quanto mais anos de existência tiver a empresa, melhor para o funcionário.
porque mais tempo ele vai poder passar naquela empresa, dando resultado, colaborando, né? E a partir do momento que ele se omite, é como se ele estivesse escolhendo o lado negro da força, né? Porque é mais ou menos aquilo, quem cala consente, né? E se você cala ao ver um comportamento inadequado, você está consentindo. Por mais que no fundo do seu coração, do seu âmago, do seu íntimo, você diga, putz, que sacanagem com a empresa, que absurdo. Se você ficar calado, você está sendo conivente. Você está permitindo que aquela situação continue a acontecer. E você pode ter um prejuízo direto, né? Justamente sendo demitido, ou porque estão achando que você não está produzindo, porque pode-se imaginar que está sendo desperdiçado material que, na verdade, está sendo desviado, está sendo roubado, né? Ou porque realmente a empresa não está mais tendo aquele resultado financeiro, não se sabe exatamente de onde é, o que é, qual é o motivo, e a empresa fecha as portas. Então, como se já não bastasse o momento de crise que a gente vive, já está numa crise econômica há alguns anos. A pandemia veio para atiçar ainda mais negócio, colocar mais lenha na fogueira. E as fraudes que aconteceram na empresa, você ficar calado, assim, desculpa, mas é meio que pedir para ficar desempregado, né? Então, não permitam que isso aconteça, ao mesmo tempo, tentem ajudar a empresa da forma que vocês puderem, né? E aí é aquilo, tem gente que diz assim, poxa, Érica, mas você falando assim, não sou eu que vai consertar o mundo, né? Ou então, Érica, mas se a empresa não quiser, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer o quê? Se a empresa não quer? Eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Não. Infelizmente, você não vai dar murro em ponta de faca, não é você que vai consertar o mundo, né? Só que é importante entender o seguinte: hoje, cada vez mais, assim como a sociedade está cansada de tanta corrupção, as empresas também estão cansadas. E tem muita empresa que quer trabalhar de forma correta. Então, é aquilo, você precisa insistir, né? Realmente procurar empresas que estejam preocupadas em estar fazendo certo. E podem ter certeza que vocês vão encontrar. Tem muita empresa que quer fazer o certo. Tem empresa, inclusive, que tem a oportunidade de contratar, de ser fornecedora de empresas públicas, mas prefere não ser, com receio de ser envolvida em corrupção. Então, diz assim, não, olha, a área pública tem tanto escândalo de corrupção que eu não quero, eu prefiro não ter cliente na área pública para evitar. Tem os agentes públicos que a gente acaba tendo que se relacionar, tem, mas pelo menos eu diminuo o risco não tendo cliente na esfera pública. Acontece, né? É tipo assim, não compensa, Érica. Eu vou ter estresse, vão me pedir propina, a gente vai dizer que não, então no fim das contas a gente vai só perder tempo, então é melhor a gente realmente não ter cliente na área pública. Eu tenho clientes que já me disseram isso. Então, assim, infelizmente, acontece, né? Mas é aquilo. Na prática, as empresas hoje estão percebendo que o prejuízo delas pode ser muito maior do que o ganho com a corrupção. E, falando de compliance especificamente, tem empresa que realmente não entende, não sabe que existe hoje em dia uma área focada só em integridade, né? Tem muita empresa que, ao invés de chamar, por exemplo, de área de integridade, de área de compliance, chama de área de integridade e não tem problema nenhum. O importante é que realmente seja uma área dentro da empresa que preze pela integridade, que aborde os pilares do programa de integridade, e a nomenclatura é o mínimo, tá? Isso aí é relevante. Então, assim, não é porque existem empresas corruptas e que, infelizmente, a gente sabe que são muitas, né? Que você tem que desistir da área de compliance, ou então tem que achar que, tá bom, me chamaram, vou só cumprir tabela e acabou-se, né? Não é isso, tá? E assim, é uma decisão sua se você vai prestar um serviço para cumprir tabela. O livre-arbítrio seu, tá? Então, por exemplo, o cliente pode chegar e dizer assim, olha, veja aí um conjuntinho de 6 políticas, implante o canal, cria o comitê, que vai ser eu, os diretores, pronto, tá tudo certo. Você pode fazer. Não tem problema nenhum, tá? Agora, eu tenho um nome a zelar. Eu não faço. Por quê? Porque eu passei 20 anos para construir minha carreira profissional
meu nome, trabalhando sério, trabalhando de forma correta, trabalhando com excelência nas minhas entregas, aí eu vou fazer um trabalho meia boca, porque o cliente quer uma coisa meia boca, desculpa, mas eu não vou. Eu não vou perder meu tempo com quem não vale a pena. Mas é aquilo. Cada um sabe seu calo onde aperta. Chegar para você, você tem que analisar se vale a pena ou não. Para mim, Érica Lamu não vale. Não compensa. Simples assim. Eu gosto de ver o resultado do que eu faço. Eu gosto de vibrar com o meu cliente e dizer assim, poxa, ficou arretado esse programa de integridade. Pense no trabalho bem feito. E assim, você vê o cliente dando feedback, vê as denúncias chegando, vê a curva de denúncias subindo, depois vê a curva se estabilizando e você explicando por quê, como é e como encarar cada denúncia, enfim. Isso para mim é maravilhoso, né? Mas é aquilo, é a forma que eu gosto de trabalhar. Assim como a história lá do canal de denúncias, tem gente que aprende que não é para ser dedo duro, tem gente que aprende que é, deixa o seu critério, tá? Mas, assim, é importante você refletir o que é que está em jogo, né? Eu entendo que a minha carreira, o meu nome está em jogo, então eu opto por não atender esse tipo de cliente, tá? E aquilo, você, com certeza, tem uma quantidade enorme de empresas que quer trabalhar sério, minha gente. Não é uma, nem duas, nem três. Também tem uma quantidade enorme de empresas que nunca ouviu falar em compliance. E por mais que, assim, para algumas pessoas, assim, poxa, Érica, tu fala como se fosse novidade, mas para mim, coisa velha, de 10 anos. Mas para muita empresa é novidade. Basta você perguntar para os seus colegas do seu redor, do seu convívio, que não trabalhem com você, o que é compliance e se tem compliance na empresa deles. A grande maioria não tem. A grande maioria não tem. Então, é aquilo, ainda é um mercado que ainda tem muito a ser explorado, né? E uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, para aquela pessoa que está preparada, infelizmente, não é todo curso que você vê por aí que consegue realmente preparar as pessoas, né? Muitos alunos chegam para mim vindo de outros cursos e dizem assim, poxa, Érica, eu já fiz vários cursos de compliance, mas eu não consegui colocar na prática. Infelizmente, acontece. E é aquilo, você sabendo conduzir o processo da forma adequada, você pode, inclusive, criar uma vaga que não existe na empresa. E, assim, o raciocínio é simples. Se você bate na porta de uma empresa para oferecer o seu serviço de compliance, seja como CLT, seja como consultor, para uma empresa que não sabe o que é compliance, você explicando, né, argumentando de forma plausível, com fatos e dados, com a estratégia certa, você pode conseguir aquela vaga que sequer foi anunciada, justamente por quê? Porque a empresa não sabia nem o que era compliance. Então, como é que a empresa ia anunciar uma vaga na área de compliance se ela nem sabia o que era isso, né? Então, é aquilo, tudo depende da forma como você vai fazer, da forma como você vai realmente conduzir, né, essa sua estratégia, essa sua fala, essa sua argumentação, para atuar na área de compliance, né? E, assim, de que forma você pode fazer isso, né? Poxa, Érica, gostei, achei interessante, vou começar a pesquisar sobre a área de compliance, vou maratonar os vídeos do canal, que tem vídeo pra caramba, tem mais de 50 horas de vídeos. E, ok, você me convenceu. Como é que eu começo a atuar, né? Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, veja os segmentos que procure, por exemplo, no LinkedIn. Eu gosto muito do LinkedIn. É a rede que eu mais uso. As outras redes eu uso mais para realmente questões de trabalho e tal. Mas o LinkedIn é uma rede de trabalho, mas eu adoro o LinkedIn. Eu gosto de coisa que agregue valor, de postagem que tenha conteúdo. Não gosto muito de besteirol, não. Já tive minha fase de ficar vendo besteirol, mas hoje eu troco o besteirol por ficar mais tempo com minha filha, brincando com ela, enfim. Mas é aquilo, isso é de cada um, tá? Então, veja quais são os segmentos onde você percebe que há mais vagas na área de compliance e comece a estudar sobre segmentos, veja se são segmentos interessantes para você atuar, né? O que ganha disparado são empresas da área financeira e agora cada vez mais as fintechs de pagamento, né? Cada vez mais está surgindo startup no mercado com foco financeiro, então elas sempre têm muitas vagas na área de compliance, né? Até para algumas exigências, inclusive de certificados pela própria Bolsa de Valores, quando são empresas que estão listadas na Bolsa. Mas, assim, veja os segmentos que mais contratam,
Mas não deixe de ver também as empresas que você quer trabalhar. Faça uma lista das 10 empresas que você quer trabalhar e bata na porta. Se ela já tiver a área de compliance, tente entrar como júnior, como pleno, mas tente, né? Você não pode ficar na inércia dizendo, esperando assim que um dia, vou ser iluminado, você sabe o que é compliance, vem trabalhar conosco. Não funciona assim, tá, gente? Vocês têm que sair da zona de conforto de vocês, mandar currículozinho, bater na porta, deixa a inibição de lado, deixa a timidez de lado, usa o LinkedIn para entrar em contato com as pessoas, para fazer network, para perguntar como é a empresa, para perguntar se tem área de compliance. Pesquisa as pessoas que estão naquela empresa que você quer trabalhar, se tem área de compliance, né? Puxa a conversa, é uma forma até de você treinar realmente a forma que você se aproxima das pessoas, que você inicia um diálogo, é muito bacana, tá? Só que também é o seguinte, não deixa de procurar as empresas, aquele setor que você sabe que não tem área de compliance. Por quê? Porque você pode estar sendo pioneiro numa área, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou entrar no segmento tal, mas o concorrente desse meu cliente nunca vai me chamar. Pelo contrário, muitas vezes o cliente, esse cliente, ele avisa para o outro, às vezes é tudo amigo. Apesar de ser concorrente na empresa, às vezes é tudo amigo, né? E aí você pode, um indica o outro e assim vai, e aquilo, você consegue um cliente nesse ramo, daqui a pouco consegue outro, porque às vezes é até da mesma família. Então, dentro da mesma família, pode ter várias empresas dentro daquele segmento de atuação. E aí você vai conseguindo vários clientes num setor que não tinha área de compliance. E aí você vai ser o primeiro, você vai ser o pioneiro a realmente estar atuando com compliance nessas empresas, nesse segmento, e assim você pode se tornar uma referência nesse setor. Então, quando se falar em compliance no setor X, Maria é a top, João é o cara, né? A questão é aquilo, você não pode perder a oportunidade, você não pode se limitar achando que, poxa, eu sei que naquela área não tem compliance, eu já pesquisei várias empresas e nenhuma tem compliance, então é um segmento corrupto. Não. Isso não está escrito em lugar nenhum. Lógico, você pode tomar conhecimento disso, mas você não pode criar um pressuposto sem ter uma base, né? Porque você pode estar perdendo uma grande oportunidade de estar atuando no segmento que até ansiava, tinha ansiedade de estar implantando uma área como compliance, só que não sabia que existia. Por mais que você diga, poxa, Erika, mas já tem uns 10, 15 anos de compliance. Tem, minha gente, mas não são todas as empresas que têm área de compliance. Não são todas as empresas que têm um programa de integridade. E uma coisa muito simples de se ver, se olhando nos sites, né? Às vezes pode até ter alguma coisinha assim, bem meia boca, mas que pelo site você já sabe que se tiver é meia boca. Entendeu? Porque não tem ação nenhuma relacionada ao programa de integridade, ação nenhuma relacionada à área de compliance, não tem um código de conduta, não tem política, não tem um canal de denúncia. Pelo site você já consegue sentir, tá? E aquilo, se tem, é mal feito. Então você pode vir todo turbinado, né? Todo preparado no compliance e realmente está fazendo um upgrade naquele compliance meia boca que a empresa tem, fazer uma coisa realmente robusta, significativa e que dê resultado, porque é aquilo, quando a pessoa sabe realmente o que está fazendo, quando a pessoa sabe realmente atuar na área de compliance, a pessoa consegue mostrar que compliance agrega valor, e é valor financeiro mesmo, tá? Não é só o valor integridade, né? Dá resultado financeiro. Então, é isso. Eu acho que por hoje a gente já abordou bem esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, com algumas sugestões que foram dadas, que eu vou estar abordando nas próximas lives. Para essa semana não deu tempo de preparar, mas semana que vem eu vou estar falando sobre compliance no setor público e também sobre gestão de riscos. E eu acho que vai ser bem interessante, e acho que principalmente gestão de riscos, porque eu vejo que muita gente patina realmente em gestão de riscos. E, enfim, eu não vou dizer que é uma área nova, que é mais antiga que compliance, mas ao mesmo tempo tem formas e formas de se trabalhar,
né? E aí eu vou estar abordando algumas formas de trabalhar e fazendo um link justamente com a área de compliance, porque a avaliação de riscos é um dos pilares do programa de integridade, né? E é preciso entender como funciona para conseguir atuar, tá bom? Obrigada a todos pela participação de vocês. Ver se tem alguma dúvida. Não tem nenhuma dúvida, está tudo em ordem. A gente se vê semana que vem, na próxima terça, também às 7, que eu acho que é um horário que está ficando mais interessante para mim, tá bom? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Até a próxima.